Olá, pessoal, estamos em mais um podcast Entre Elas, nessa edição especial de Setembro Amarelo. Hoje nesse mês, nós estamos tratando do Setembro Amarelo e da questão da prevenção do suicídio. Nós tivemos já entrevista com um psicólogo, nós estamos hoje com uma entrevista de um casal, de uma dupla que trabalha com a questão da aromaterapia, que é João Paulo e Matilde Baracate, acertei agora, né? Gente, sobrenome poderoso, viu, Matilde? E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo, sobre a questão dos males da saúde mental, dos males que o trabalho em excesso causa na vida de qualquer pessoa, não é só do empreendedor, mas também do funcionário público, do funcionário que serve numa empresa privada, porque isso realmente é poderoso nos dias de hoje, né? Sem contar que a gente vive nesse período num mundo, numa realidade onde existe a questão das redes sociais e a gente, querendo ou não, disputa, né? Entra nessa onda de quem é melhor, de quem vai se dar melhor. E infelizmente ou felizmente nós temos as redes sociais aí para nos promover, não é verdade? Esse podcast ele é especial não só por quem está trabalhando essa temática, mas também porque eu, Nívia Salles, estou migrando para o meu canal no YouTube, o Pod Nívia Salles. Eu já convido você a se inscrever no meu canal, essa entrevista vai estar disponível no Entre Elas AL e no @Pod Nívia Salles. Se inscreve no canal e vai ouvir esse bate-papo poderoso que nós teremos hoje aqui. E eu já agradeço você, João Paulo, você, Matilde, por ter aceitado o convite de estar conosco, de vir compartilhar um pouco da experiência de vocês, de contar um pouco sobre o quanto a aromaterapia tem para contribuir nesse meio, nesse mundo tão conturbado. Em off, nós estávamos conversando um pouquinho sobre congestionamento, né, nesses últimos dias, e tem uma coisa que eu não faço mais, é dirigir. Faço por obrigação. Matilde disse que é do mesmo jeito, né, Matilde? Mesmo jeito. Mesmo jeito. Uber na porta. Uber na porta, não tem coisa melhor, né? Vou deixar vocês aqui em aberto. João Paulo, fique à vontade para se apresentar, para a gente começar a discorrer essa conversa. Meu nome é João Paulo, sou professor, enfermeiro, trabalhei na assistência, mas hoje eu só atuo em sala de aula. E eu sou apaixonado por compartilhar o meu conhecimento que eu coloco em prática na minha vida, compartilhar com os meus alunos e também com as pessoas, né, em geral. Nós estamos com um projeto, eu e Matilde, juntos, né, para colocar um canal no YouTube. E esse projeto ele veio justamente das naturopatias, né? Então, eu sou enfermeiro do trabalho, também tenho especialização, mas a minha paixão mesmo é a naturopatia e do meio do ano para cá, mais especificamente os óleos essenciais, que eu vou discorrer um pouco mais o que são os óleos essenciais, o que é a aromaterapia e como ela pode ajudar o ouvinte que está, o telespectador, qualquer pessoa que esteja interessada. Ai, que legal, João. Da Terra, né? A marca que você trabalha com óleos essenciais. Do Terra. Ok. Matilde, fique à vontade, se apresente. Então, eu também estou aqui muito feliz com esse espaço que você está abrindo, porque a gente tem condições de falar daquilo que a gente acredita e que a gente ama fazer. Eu sou enfermeira, eu costumo dizer que eu sou uma enfermeira buscadora de saúde, de bem-estar. A minha formação foi na área técnica, né? Sou enfermeira obstétrica, fiz pós-graduação também em administração hospitalar, atuei muitos anos em hospitais, mestrado em educação, porque eu fiz uma carreira acadêmica também bem longa, que terminou faz pouco tempo, né? Agora estou totalmente aposentada. Aposentada do emprego formal. Sim. Né? Mas o empreendedorismo faz parte da minha vida. E depois de muitos anos na área técnica, eu fui sentindo essa inquietação por melhores resultados. E aí foi que eu fui migrando aos poucos para a área das terapias integrativas. Sim. Sempre utilizando, vendo o resultado e tendo a vontade de compartilhar. Entendo. A primeira formação foi com os florais de Bach, que atuam no plano das emoções. Depois eu fiz reiki, acupuntura, auriculoterapia, né, pela Associação Brasileira de Acupunturistas. Fiz Jin Jiu-Jitsu, que são toques terapêuticos. E agora, em parceria com o professor João, estou também me aproximando dos óleos essenciais. A gente costuma dizer
um para o outro. Você cuida de mim com os olhos e eu cuido de você com os florais. Isso aí é um casamento, uma parceria de vocês, né? Professora Matilde foi professora de João. João é professor, foi professor ou ainda está professor da minha filha? Ainda sou professor. Ainda é professor da Duda. A Duda faz enfermagem da Uncisal. O João é professor da Duda. E eu sou professora também. A minha formação é pedagogia, eu sou professora também. Então, estamos entre professores. Com que certeza. Bom. E agora vamos discutir sobre essa temática tão poderosa, né, que vem angustiando tanta gente. E achei fantástico quando você falou agora aí, Matilde, sobre a questão dos florais de Bach, que eles tratam das emoções, né? Vai no foco, então, quer dizer, o objetivo maior é trabalhar as emoções, né? E esse casamento dos florais de Bach com a aromaterapia, com os florais, com os óleos essenciais, geraram um canal, um projeto aí que vocês estão desenvolvendo, né? E é isso que a gente quer também falar aqui, porque esse é um espaço para que a gente possa divulgar, sim, o nosso trabalho, o nosso negócio, nós como empreendedores, como professores, como pessoas que se superam todos os dias, né? Que você conta a sua história, que foi professora e tal, hoje está aposentada, mas mergulhou no mundo do empreendedorismo, que é um trabalho, sim, tão poderoso quanto, né? Às vezes mais prazeroso, porque é algo que a gente gosta de fazer, né? Que mexe muito com a nossa mente, que nos enche de prazer, que às vezes o trabalho formal, a gente já fez tanto que está um pouquinho cansado, né? Mas conta aí um pouquinho dessa história, João. Como é que João Paulo, enfermeiro, chega na aromaterapia e desenvolve esse projeto? Tem canal no YouTube, super movimentado, né? Tem canal, tem Instagram, super movimentado também. O que é que João tem mais? Essa parceria minha e da Matilde surgiu de uma aula que eu convidei ela para dar lá no módulo de práticas integrativas. Dentro da disciplina tem um módulo só de práticas. E aí ela apresentou, eu fiz a aula de aromaterapia, ela apresentou florais de Bach. E aí, depois dessa aula, a gente pensou, por que não unir os dois? Porque são terapias que se complementam. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. Fique à vontade. Nos óleos essenciais, como foi que eu cheguei nos óleos essenciais. Durante a minha formação, eu tive um módulo só disso, sim, na faculdade, e aí foi onde eu vim aprender sobre respiração, porque tudo começa do básico, né? Eu digo que você colocar uma rotina de autocuidado é uma questão de hábito, você vai colocando hábitos. E aí eu vim conhecer na graduação, mas nunca dei muita importância, sempre fui um pouco cético em relação a se funciona ou não. E aí, durante a minha vida profissional, eu fui galgando espaço na assistência. Um dos meus primeiros empregos foi na sala de aula, mas não era ensinando as práticas. Sim. E aí, quando eu fui para a Uncisal, eu também não fui para essa área de práticas integrativas. Eu vim para essa área de práticas integrativas lá o ano passado. E aí eu comecei a participar do módulo, e durante o módulo eu fui ensinar o que eu conhecia, que eram os florais de Bach, superficial, né? Fiz o curso de formação com a Matilde, mas usava já em mim, mas era uma coisa assim, que eu sabia que funcionava, mas que não me despertou tanto. Sim. E aí, no meio do ano, uma aluna sempre trazia nos campos o uso do óleo essencial. E aí aquilo me chamou a atenção de por que não estudar mais, me aprofundar mais nisso. Mas aí eu comecei usando em mim, sim, sem meio que saber até o jeito certo de usar. Eu comprei... Aventurando, eu vou testar esses óleos essenciais. Então eu comprei da marca doTERRA. Sim. Comprei 3, que era o hortelã, que é um frasquinho menor, que vem o kitzinho, vem um frasquinho menor do que esse. O hortelã, o limão siciliano e a lavanda. Foram os 3 óleos que eu comecei usando, do meio do ano para cá. E aí, quando eu usei, que eu vi o poder dos óleos essenciais na minha vida, como melhorou a minha saúde, e aquilo me chamou a atenção. Estava com a unha encravada, com muita dor, pinguei lá a lavanda para testar. Quando deu 5, 10 minutos, aquela dor diminuindo. No outro dia, a unha estava
bem melhor. Eu digo, não, o que é que tem nesse frasquinho aqui? Eu preciso estudar. Certo, né? A minha rinite tomava uma gota de cada, uma de hortelã, uma de limão siciliano e uma de lavanda. Aquilo controlava a minha rinite. Uma rinite que eu não conseguia fazer nada, só conseguia ficar de cama mesmo, porque minha rinite, quando vem, ela vem muito forte. Entope nariz, dá dor de cabeça, garganta inflamada, eu não conseguia fazer nada. E com os olhos eu consegui controlar, conseguia não desmarcar meus compromissos, não. Ter uma vida normal. Ter uma vida normal. Então isso me chamou muita atenção e eu comecei a estudar os óleos essenciais. E aí eu fui testando outros óleos, fui comprando outros óleos e aquilo foi me chamando tanta atenção. E eu comecei a compartilhar no meu Instagram, os alunos da universidade, professor, estou acompanhando o seu dia a dia lá com os óleos, estou achando muito interessante. E foi virando mesmo uma paixão. Aí fui passando para o módulo, fui cada vez mais estudando, comprei um curso, fui me aprofundando nos óleos essenciais e aquilo foi virando mesmo uma paixão que eu pensei, eu não posso guardar esse conhecimento só para mim, eu tenho que passar para o restante das pessoas, porque quantas pessoas não sofrem de vários problemas que os óleos essenciais eles conseguem tratar. É verdade. Há muitas doenças. Claro que a gente tem que também reconhecer até onde vai a naturopatia. Sim. A naturopatia ela tem um limite. Quando o paciente está com um sintoma muito grave, ele deve procurar um profissional Sim. mais especializado para poder tratar, mas que ela controla e trata muita coisa, ela consegue tratar. E aí eu fui passando isso para a minha audiência e foi daí que surgiu essa paixão pelos óleos essenciais há poucos meses, tanto que as pessoas conversam comigo, pensam que eu já trabalho há muito tempo. Há muito tempo. Acabou criando uma intimidade, de verdade, né? Mas é porque com o assunto, né? E quando eu tenho... Isso é da minha personalidade. Quando eu tenho uma curiosidade, eu vou a fundo, eu estudo muito, eu pesquiso muito, leio muito. Até para eu ter segurança quando alguém perguntar o porquê daquilo, como funciona, eu saber explicar. Aí o João foi tão longe que resolveu empreender com os óleos essenciais. Resolvi empreender... E hoje eu atendo em domicílio, tenho a minha maca, atendo na clínica. Que legal. E aí eu dou aquela opção para o paciente, né? Eu comecei usando na minha família, na minha família, fui vendo que realmente funcionava. A minha irmã tem crises fortíssimas de enxaqueca. Aí eu fiz com hortelã nos pontos, né? Tanto aqui como atrás. Fiz um pouquinho na planta do pé e ela saiu sem enxaqueca. Não, Sim. Isso eu tenho que passar para as pessoas, né? Quantas pessoas não sofrem de enxaqueca e outros problemas. E aí eu resolvi mesmo empreender, decidi mudar. Eu estava com outros planos, mas decidi mudar mesmo. E migrar e caminhar, e mergulhar mesmo. E nesse mergulhar encontra a Matilde, que também deve ter uma história poderosa por trás dos florais de Bach, porque a pessoa tem uma história... Quantos anos na saúde, Matilde? Na saúde? 50 só. Só 50, né, Matilde, na saúde? Quase 50, 48, vamos dizer assim. Tudo bem. 48 anos na saúde, quanta experiência também, né? A vantagem é que a gente tem mais histórias mais compridas, né? É verdade. Viveu um bocado mais, né? Conhece muita coisa. E acaba se apaixonando. Eu vou dizer que é paixão, porque a gente só consegue vender e ensinar aquilo que a gente gosta, ama, acredita, né? Eu, na verdade, o meu empreendedorismo começou antes dos florais. Sim. Eu tenho para mim que o empreender na minha vida, ele caminhou em cima de observação de necessidades. Enquanto atuando na sua área. Enquanto atuando como enfermeira. Sim. Né? Conhecimento da área e boas parcerias, né? Que o empreendedorismo precisa de grupos, né? Sim, precisa de parceiros. De apoio, né? De apoios e de pessoas que também comunguem dos mesmos valores. Claro, com certeza. Quando eu cheguei em Maceió, que eu sou paranaense, né? Quando eu cheguei em Maceió, havia uma carência muito grande de profissionais na área de enfermagem. Então, eu tinha um contingente de leigos atuando na enfermagem por falta de escola que conseguisse suprir a necessidade.
E aí eu tive grandes parceiros que me botaram no colo, você está chegando agora? Monta uma escola. Sim. E aí criou-se o Centro de Ensino Profissionalizante de Alagoas, CEPROAL, que funcionou quase 20 anos sob minha direção. Também decorrente de necessidade, nós fomos para Palmeira dos Índios, extensão 1, e Arapiraca, extensão 2. E Arapiraca e Palmeira dos Índios continuam, o CEPROAL, mas com outra direção. E a sede, que era aqui em Maceió, se transformou em Clínica Escola Flor de Lótus, que aí eu já estava migrando para a área das terapias naturais. Essa clínica funcionou alugando consultórios para terapeutas de várias áreas e grupos de meditação, dança circular, todo esse envolvimento com as PICs, com as práticas integrativas, paralelo à minha disciplina na faculdade também era práticas integrativas no Cuidar em Saúde, onde a gente trabalhava o autocuidado do cuidador. Sim. E algumas coisas introduzindo o aluno, né, nessas técnicas, que foi a disciplina que o João participou, que deve ter deixado as sementinhas que depois vingaram, né, e com muita satisfação hoje fazendo essa parceria. Em 2007 foi o meu marco para a virada total, né, de entrar de cabeça mesmo nas PICs, que foi a minha formação nos florais de Bach, que eu fiz em Pernambuco com a Márcia Frise, no programa internacional do Instituto Bach da Inglaterra, onde eu estive em 2017. Tive o prazer de conhecer a fundação, o instituto, onde tudo nasceu e continua funcionando como fundação. E o que mais me atraiu foi exatamente isso, essa inquietação com a falta de resultados da medicina convencional, que ela é maravilhosa nas emergências, nas urgências, nos processos inflamatórios, infecciosos, nas cirurgias, nos diagnósticos, né, que dependem de alta tecnologia, mas nos problemas, na maioria dos problemas, ela cronifica. Sim. Eu era asmática, né, desde 2 anos, e eu só me curei aos 40 usando homeopatia. E aí, em 2007, eu fiz essa junção da homeopatia com os florais. E aí eu comecei a usar em mim, porque eu não tinha a intenção de ser terapeuta floral, eu queria trazer a minha cura primeiro, né? Sim, você queria se tratar, né? Como o João fala, depois que a gente conhece, que a gente se beneficia algumas pessoas em volta, a gente quer compartilhar de uma forma mais ampla. Claro. E aí eu passei a trazer a minha professora para dar curso aqui em Maceió, e depois de algum tempo eu comecei a ministrar o curso. E já tenho sobre assim, a minha direção, o curso 12 turmas. Então, a gente tem assim, um contingente já de profissionais formados. Na enfermagem, passou de 5.000 técnicos no estado e florais em torno de quase 100. E durante a pandemia, a gente teve... não parou o trabalho, porque houve uma boa aceitação de fazer online. Sim. Então, tanto foi tão necessário na pandemia, muito, né? Eu trabalhei muito na pandemia, muito online, né? Porque as emoções, elas alteram todo o funcionamento do sistema endócrino, né? Isso. E as pessoas tendem a somatizar não só fisicamente, mas emocionalmente. Claro. E o pânico estava muito evidente, né? Sim, o medo, né? A insegurança, a perda de empregos. Então, a gente trabalhou bastante. E também a parte de consulta individual também foi bem aceita online. Então, hoje eu estou aposentada da faculdade, mas continuo, né? Super nativa, né? É porque o trabalho faz bem, né? Claro, com certeza, deixa a gente vivo, né? E fazer bem para o outro, né? E quando você faz a gente fica feliz. É inevitável não rejuvenescer, não se tornar realmente ativo. E aí vocês se unem nessas práticas, né? Que vocês falaram um pouquinho ali. Nível é tudo... Tem uma lei, né? Uma lei que vai dizer que na saúde essas práticas, elas são totalmente autorizadas, né? Fala um pouquinho sobre essa questão dessa autorização legal. Eu não vou lembrar o número da portaria, mas ela é de 2018, que ela regulamenta 29 práticas
que são chamadas PICs, que são Sim. práticas integrativas e complementares em saúde. Entendi. Aí, dentre elas estão a aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais, e os florais de Bach. Sim. Ela vem justamente desse modelo de ver o paciente como um todo. Porque se você está com a emoção ali descontrolada, isso vai psicossomatizar e vai virar uma doença. Então, os nossos órgãos, eles recebem todas as nossas emoções. É verdade. Por exemplo, a raiva, ela vai para o fígado. A preocupação, ela vai para o estômago. E as nossas células neuronais são as principais que absorvem essa carga emocional, né? Porque elas têm uma quantidade grande ali de receptores para receber esses neurotransmissores. Elas são as principais, as neuronais e do sistema imunológico. Então, se você está com o sistema imunológico baixo, você tende a ter várias doenças. Sim. Que são em decorrência das questões emocionais. Sim. Não é assim? Sim. É que o nosso corpo, ele não é só matéria, é energia. Sim. Né? E então a gente tem na acupuntura se descreve bem os canais energéticos, os meridianos, na medicina chinesa, na medicina indiana, os chakras, que são anéis de captação de energia. E as nossas células se comunicam entre si por vibração, energia ultravioleta de baixa dosagem. O nosso coração tem células especializadas em estímulo elétrico, que são os feixes de His. Então, quando a gente... Quanta informação! Quando a gente fala em pensamento, é algo invisível, né? Sim. Emoção é algo invisível. É invisível. A energia que circula no nosso corpo também é invisível. Sim. Aquele arrepio, o que é aquele arrepio, Sim. né? Uma dor em um ponto, né? É uma energia que ficou condensada ali naquele ponto. Então, quando a gente altera muito as nossas emoções, claro, a gente faz flutuações, né? Mas quando a gente faz flutuações muito fortes, então altera essa transmissão, essa comunicação energética, e aí a gente vai desequilibrar algum órgão, algum sistema. Sim. E vai adoecer. O Dr. Bach dizia assim, cuide antes que a doença se instale. É verdade. Mas a gente não consegue não mais fazer isso, né? É tão difícil. Cuidar antes que a doença se instale. É a gente se auto-observar. Isso. Né? Então, por exemplo, a meditação Mindfulness tem uma técnica que você faz um mapeamento do seu corpo se observando. E à medida que você vai se observando, vai respirando, naquela área que você tem algum sintoma, você vai reequilibrando essa energia que está meia bagunçada, que está meia desequilibrada. Sim. Então, existem muitas técnicas, independente do aroma, independente dos florais, que vão ajudar. Sim. Né? Que vão fazer complementos. Complementos. Né? A respiração diafragmática, a meditação, o relaxamento, a atividade física. Então, é um conjunto, né, de autocuidado. Isso. Que isso sim não está na nossa cultura. É isso, é verdade. Eu ia fazer esse comentário agora. A questão toda é que nós não estamos acostumados a prestar atenção em nós. E quando a gente... Vamos migrar para o nosso meio, empreendedorismo. Quando a gente mergulha no empreendedorismo, a única coisa que a gente quer é trabalhar, né? Parece que empreendedorismo é sinônimo de trabalho. Ontem eu recebi um convidado aqui, psicólogo, que ele deu outra visão para o empreendedorismo. Ele disse, Nive, empreender é criar novas ideias. E ele falando em cima dessa frase, né, criar novas ideias, você vê uma coisa que não tem mais valor e você pega e transforma e tal. E eu fui ouvindo aquilo, me pareceu a palavra empreendedorismo uma coisa bem mais suave. Sabe? Eu acho que às vezes é a maneira como a gente ouve também, como é passado para nós, né? Que nós vivemos realmente nessa cultura que não trata, que não previne, né? É uma cultura que trata e muitas vezes já tarde, né? Quando já não tem mais muita solução e a gente vai para os complementos dos óleos essenciais, da aromaterapia, vai para médico, vai para Deus, vai para todo, apela, né? De todas as formas. Mas, assim, interessante. Sei que vocês têm um projeto aí poderoso para estar aí tratando, para que a gente possa estar se consultando com vocês no YouTube, mas também vocês trabalham com consulta presencial, né? Sim. Vocês têm consultório, né? Assim? Os dois. Isso. Eu tenho uma maca portátil, eu dobro, coloco no carro e aí eu vou na casa da pessoa. Mas atende consultório também? Também. Também. Entendo.
A clínica da... Clínica Épios. Épios. Fica Você na também, rua Matheus? Deputado Luiz Gonzaga Coutinho. Isso. Então, após a pandemia, ficou muito centrado no online. Sim. Mas agora eu também vou começar a migrar para a Épios, que é bem perto da minha casa. Entendi. E é uma clínica muito bem estruturada, também de uma colega, né, enfermeira, e um espaço muito harmonioso. Então, é uma ideia de começar a atender presencial, porque o online, as pessoas estão, assim, preferindo online, né? Mas independente, porque eu também atendo de outros estados, pessoas que me procuram de outros estados. Mas o presencial é sempre melhor. Essa interação tete a tete, olho no olho, a gente consegue captar mais a pessoa. Não, com certeza, porque vocês estão aqui conversando, vou falar de uma forma bem especial, sabe? Porque o podcast é assim, a gente senta, bate esse papo, e eu já disse em outros programas, né? Eu vou repetir agora nesse daqui. Nesse momento a gente começa a entender e gera assim uma energia, assim, um link das pessoas que estão sendo, de mim para vocês que estão aí, de outros convidados, a gente acaba trocando energias, né? Então, assim, a voz da pessoa, a maneira como a pessoa fala, a energia que você traz, dizendo o meu produto é bom, o que eu faço dá certo e tal. Tudo isso, então eu vou dizer que no presencial eu acredito que deve ser bem prazeroso, porque eu estou aqui conversando com vocês e eu estou realmente sentindo que está se gerando um clima de tranquilidade. O objetivo é esse, né? É esse, é porque para a gente trabalhar os florais na emoção, a gente precisa captar o que a pessoa está precisando. Sim. Né? E aí o gestual, a postura, a maneira de se vestir, de falar, tudo traz uma informação. Com certeza. Né? E se não tiver esse vínculo de confiança, a terapia não se estabelece. Sim. Né? Ela se estabelece no momento que o terapeuta tem uma boa escuta. Sim. E que vai captando a emoção que o outro está precisando trabalhar, se aliviar. Né? Sim, com certeza. Seja de um trauma, seja de uma insegurança. Seja do estresse daquele momento. O estresse, a ansiedade, o pânico é o mal do século, né? Uma pandemia mundial. Isso, é verdade. Né? Então, a gente precisa... E o que eu mais ouço, sabe, Nívia? Eu não tenho tempo. Ai, não é isso mesmo. Assim, não dá não tempo mesmo. Mas sabe que tem meditações, relaxamentos, que é de 10 minutos, 13 minutos, né? O floral é só 4 gotas na boca. E vai. 4 vezes ao dia. Sério? Se eu não tenho floral de 4 se eu não tenho tempo para isso, né? Porque o tempo a gente administra. Sim. Se eu vou acordar às 7 horas da manhã, acorda 15 para as 7 e faz uma meditação. Deixa eu fazer uma pergunta agora, eu vou me consultar com vocês, vou aproveitar esse momento, vou me consultar. Gente, pelo amor de Deus, me explique, Matilde, como é que eu faço uma meditação de 15 minutos se a minha mente não para de pensar? Então, esse é outro equívoco, que meditar é parar de pensar. Sim, então aí eu fico tentando controlar. Não. E eu digo, vou meditar. Não. Só que entra milhões de pensamentos, porque você vive o dia todo e cada dia você conversa com uma pessoa, com uma situação e tal. Eu tô lá na escola e preciso atender uma pessoa que eu vou entrevistar e aí você precisa estar ativa para tudo, pronta para responder todas as perguntas, né? Eu vou encaminhar para você um programa. Sim. Que tem várias etapas para iniciante, e tem toda uma fundamentação, trabalha com a Mindfulness também, e você vai aprender que meditar não é parar de pensar. Tá. A nossa mente não para de pensar nem quando a gente está dormindo. Não, para não. Não. O que a gente tem que disciplinar é observar. Quando a gente se auto-observa, é como assim, Lívia está aqui e ela constrói um observador aqui. Ah, tá. Entendeu? Esse observador é que você vai acionar. Ah, tá. Então, você vai observar como é que está o funcionamento da sua mente, não julga. Não julga. Não julga, não critica, acolhe. Tá. Ah, tá, hoje tá assim. Aí você vai ver que cada dia ou cada momento que você fizer essa parada vai estar diferente. Entendeu? Aí você vai se acalmando. Entendi. Entendeu? Aí vai chegar um momento que você vai conseguir fazer um escaneamento do seu corpo todo e você vai observar aonde que está precisando acalmar. Não, eu estou começando a entender um pouquinho, sabe? Mas
Tipo, não sei se consigo colocar em prática, né, esses 15 minutos de olhar de fora e dizer, porque realmente é difícil controlar o pensamento, né? Mas não é para controlar. Não é para controlar, é para deixar ele fluir, né? É só para observar. É para deixar, é só observar. Quando você passa a ser um observador, ele não para, ele vem e vai, ele vem e vai. Tá. E aí, com o tempo, você vai adquirindo estratégias, né? Esse programa vai te ensinando pequenas estratégias e são tempos, assim, bem curtos. Eu, às vezes, coloco antes de dormir e durmo antes de terminar. Aí, no dia seguinte, eu tenho que ouvir de novo, né? Deixa eu dizer, Matilde, eu já coloquei meditação para ouvir. Deixa eu contar a você, viu, João? Quer dizer, já botei umas 3 vezes para fazer isso. Nível, você precisa ouvir e relaxar. Não consigo, porque eu fico prestando atenção no que está sendo dito lá na gravação. E observando a mente. Isso, aí eu digo, rapaz, eu tô brigando, eu fico pensando assim, a minha mente está funcionando, está brigando com o que está sendo dito ali, e eu não sei para quem eu vou prestar mais atenção, acaba que eu minha... É porque a mente, ela não vai funcionar de acordo com o que você deseja que ela funcione. Tá. A mente, ela vai trabalhar de acordo com os estímulos que você dá para ela. Por isso que a gente tem que selecionar os estímulos. Tá. Com quem a gente vai se relacionar, o que a gente vai ver na televisão, o que não vai ver nunca mais, o que a gente vai ler, com quem que a gente vai se relacionar, qual é o ritmo de trabalho que eu quero empreender. Tive um dia muito agitado, tudo bem. Vai lá, bota um óleozinho, pinga umas gotinhas de Rescue e faz um relaxamento. Com o tempo, você vai adquirindo uma prática de se reorganizar em tempos muito curtos. Por exemplo, 1 minuto de respiração diafragmática praticado, vamos supor, 5 vezes no dia. Uma parada de 1 minuto, até no banheiro você faz isso. Na hora de lavar a mão, você faz isso. E você entra na respiração diafragmática, porque mente e respiração estão interligados. Quando você trabalha a respiração, acalma a respiração, você acalma a mente. São processos naturais. Se eu dizer, gente, vocês precisam prestar muita atenção em tudo que está sendo dito assim, com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Paz que vocês estão passando aqui, me explicando, eu só ouvindo, só absorvendo, meu Deus do céu. E isso aí, para o dia a dia, como prevenção. A gente pode fazer muitas coisas com uma certa paz. Sim. Quando eu vou para uma consulta, que eu pego na planta do pé, aí eu vejo um problema renal no paciente, eu pergunto, quanto de água você está tomando? Aí eles, não tomo nem 1 litro, tomo no máximo 1,5 litros. E você pesa 80 quilos. Você tem que tomar o dobro do que você não toma nem, às vezes, de vez em quando. Então, eu digo para o paciente, vá inserindo aos poucos, por exemplo, um hábito de você acordar em jejum e tomar água em jejum. Isso. 400 ml. Eu não consigo tomar 500. Começa com 300, vai aumentando aos poucos. Sim. Vai inserindo pequenos hábitos no teu dia a dia que faz com que você vá melhorando a sua saúde. Porque o autocuidado é uma rotina. Uma rotina, é hábito. É hábito, é verdade. E o hábito, ele só se estabelece na repetição. Sim. Né? Então, tem a orientação dos 21 dias, né? Sim. Se você repete algo 21 dias, se torna a tendência é que você... Para mim, 21 dias foi pouco. Eu acho que 21 dias para mim para mim, assim, é 2, 3 meses. Eu acho que para mim é um serviço. Né? Mas, assim, quando a gente quebra o hábito, tudo bem, sabe? Não tem que se criticar. Claro. Depois retoma. Então, assim, tem que tentar ao máximo a leveza. Sim. Porque você vai fazer muitas coisas e não vai sentir o impacto. Isso. E fugir da pressão, né? Fugir da pressão. E querer, né? Porque ontem a gente conversou sobre isso, né? Querer, você tem que querer. Você tem que querer. Tem que desejar ficar bem. Você falou uma coisa certa, né? Você tem que desejar ficar bem. Porque eu vou ser bem sincera, agora eu parei na de vocês, ouvindo vocês falar com o maior prazer e dizendo, eu quero aprender esse negócio, eu quero essas gotinhas, assim, porque tudo isso otimiza o nosso trabalho, tudo isso faz com que a gente renda, e tem que render, a gente sabe que precisa render, e para render a gente precisa se cuidar. Isso. Vou dizer uma coisa aqui, a gente do Entre Elas, nós do Entre Elas, quando fomos montar todo o projeto, né, nós declaramos assim, nós queremos ser portas de oportunidade, porta de oportunidade. E às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não tem muita noção do que está dizendo,
E eu entendi o que era porta de oportunidade. Só que o tempo vai passando e a gente vai trabalhando a frase mesmo, o objetivo, né? Prepare o seu projeto, depois você vai reler tudo que você planejou. Eu sou professora, eu faço isso, né? Vou lá revisar o plano de ação e tudo mais. E aí, quando a gente vai rever, eu cheguei a uma conclusão. Cara, eu preciso para eu ser uma porta de oportunidade, eu preciso estar bem e eu preciso abrir portas de oportunidades, primeiro para mim, né? Para depois para proporcionar para outras pessoas. Então, esse querer, eu quero, aí você quer. Então, se você quer, você precisa começar a se cuidar, a se tratar, e primeiro por você, para você. Então, eu acho que isso é primordial, né? Para quem empreende, para quem trabalha, para quem quer chegar num patamar, com saúde também, né? Porque às vezes você chega lá, mas não chega bem e não adiantou nada, não dá usufruir da vida, né? E a gente quer viver bem aqui nessa terra. Todo mundo tem um desejo de viver bem aqui, né? É. Você falou uma coisa assim bem interessante, o querer. Para quem é indicada a terapia floral? Sim. Só é indicada para a pessoa que quer mudar alguma coisa. É comum chegar uma mãe com um filho, com um parente, não, eu quero que você trate a minha filha disso, daquilo. Aí eu pergunto, e a sua filha quer? Aí eu olho para a carinha da filha, não quer, não vai funcionar. Né? Então, aí eu vou levando a mãe a entender, vamos esperar um momento dela, um momento que ela... Porque às vezes a pessoa se acostumou com o seu jeito de ser e ela é aquela maneira que ela sabe funcionar na vida. E nós temos que ter a coração, a amorosidade para aceitar as pessoas como elas são. É verdade. Eu posso não querer conviver com uma pessoa que está muito estressada, muito negativa, mas eu tenho que aceitar que ela escolheu esse padrão. Sim. Agora, se ela disser, não, eu quero mudar, então eu posso ajudar. Eu não, né? Dr. Bar. Dr. Bar, eu só sou um canal. Você é um canal. Somente um canal. Preparou, aprendeu e pode passar para a gente. Quando a gente recebe o feedback positivo, né? Muito obrigada, tal. Falei, reze e agradeça ao Dr. Bar. Ele que deixou essa herança para nós. Isso aí. Vamos então apresentar. Eu vi que você trouxe aí alguns remédios, né? Você falou que é remédio, né? Remédio, não é óleo. O seu especificamente óleo. Óleo. Vou começar por você, João. Eu vi que você trouxe 2 materiais, acho que um terceiro. Você passou, me deu o óleo para... Eu cheguei com dor de cabeça, gente, aqui. E aí o João disse assim, olha, aromaterapia, chego para a turma que estou com dor de cabeça, que eles fazem, que é um óleo essencial para passar, e eu passei, aquele óleo foi de... Hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. Passei e já senti um alívio na dor. Muito top. Os óleos essenciais, eles tratam, eu diria que trata tanto o físico como o emocional. Porque na medida que ele vem num frasquinho, ele é feito por destilação, que é um método químico, que pode ser ou a vapor ou de prensagem. Geralmente de prensagem a frio são os óleos que vêm de cascas de frutas. Sim. Então a gente tem os óleos cítricos, o óleo de toranja, o óleo de tangerina, de laranja, de um monte de óleo que vem de fruta, é feito tudo de limão, é feito tudo da casca, a frio. Esse aqui é feito de toda a planta. Então, alguns são tirados só das sementes, outros são tirados só das flores. No caso do hortelã, que é uma espécie, que é o cruzamento do hortelã-água com o hortelã-verde, ele é feito de toda a planta, é colocado numa máquina chamada destilador, e essa máquina, ela esquenta, retira só o óleo essencial puro. O óleo puro, né? O óleo puro. Essa marca aqui, a única marca que eu uso e que eu passo para os meus pacientes é a doTERRA. Algumas pessoas dizem assim, não quero ficar preso a uma marca. Sim. Mas tem outras marcas também que são muito boas. Sim. Mas a única assim, que eu dou preferência é a doTERRA porque ela tem o certificado CPTG. Se você olhar aqui no frasco, tem essa certificação. Sim. Que é um certificado que ele passa por... A turma que precisa do óculos, que não usa porque não... Ele passa por 12 testes de qualidades que vai me garantir, e eu tenho um site que eu posso fazer a consulta pelo número de lote, que vai me garantir que esse óleo aqui, ele é um óleo puro, que a diferença de um óleo orgânico para um óleo puro é que o óleo orgânico, ele foi
plantado num terreno onde passou 6 anos sem agrotóxico. Então, desde o plantio, né? E o puro, ele nunca teve agrotóxico. Então, é um terreno que a planta cresceu ali sem nenhuma influência de remédios ou química. E a vantagem é que é algo natural. Ele não vai trazer efeito colateral, a não ser que você seja uma pessoa alérgica ao composto químico que tem aqui dentro. Aí você não pode usar. Mas se você não tem sensibilidade, como é que eu geralmente faço para uma pessoa que nunca usou? Eu coloco um pouquinho aqui, melo só bem pouquinho e vejo e dou um tempinho. Se a pessoa tiver sensibilidade, vai ficar vermelho. Se não tem sensibilidade... Agora, a diferença dele para os florais é que ele tem contraindicações, né? O óleo essencial, por exemplo, esse aqui, ele não pode ser usado por pessoas que têm arritmia cardíaca descompensada, senão, porque ele pode acelerar o coração. E aí ele vai estimular o coração e a pessoa pode ter uma piora. É por isso que eu sempre digo, os óleos essenciais, você tem que ter um acompanhamento de um profissional treinado para poder fazer a indicação do óleo certo para a necessidade e que você possa usar de maneira segura. Uma consulta, né? Tem que ter a consulta, né? E esse aqui, ele é um frasquinho que ele é diferente. Ele já vem diluído em óleo vegetal e ele é próprio para você passar na pele. Então, ele vem nesse formato aqui. Bom, né? Esse aqui é o meu perfume, eu gosto de usar ele como perfume. Eu não uso perfume químico, não tenho nada contra quem usa, mas assim, eu evito o máximo de usar química. Tudo. Ele é de jasmim, é da flor. Aí eu passo aqui no pescoço um pouquinho, e aí é o meu perfume. Já, e as pessoas quando chegam perto, elas sentem, perguntam o que é. Então, geralmente, eu uso esse aqui como perfume e não vai deixar de atuar nas minhas emoções. Esse aqui é antidepressivo, ele é confortante, a jasmim, ela dá um confortozinho a mais. E cada um vai trabalhar em uma parte diferente. Esse daqui, se eu colocar na água, que esse aqui eu posso ingerir, tem óleo que você não pode ingerir. Esse aqui eu posso colocar ele na água. O que ele vai fazer? Ele vai me dar energia e ele vai atuar também na minha digestão. Então, se eu tenho problemas digestivos, se eu sou uma pessoa constipada, tenho prisão de ventre, ele vai atuar na digestão também. Então, além do lado emocional, ele vai atuar também no sintoma físico. E sempre que eu for fazer uso do óleo na água, dá preferência vidro ou metal, porque ele interage com o plástico. Tem tudo isso, né? Aí são muitos detalhes que você tem que estudar. Eu fiz um curso de 360 horas, ainda estou achando pouco, vou procurar fazer um outro. Especialista, né, no assunto. Para poder me aprofundar, não me considero ainda não, mas um pouquinho que eu sei eu vou... Sim, com certeza. Todo dia que eu vou estudando, eu vou aprendendo algo. Então, eu nunca penso assim, eu já sei, não. Eu sempre procuro estar aprendendo algo. E aí, são pequenos detalhes que se você não estudar, você pode passar algo equivocado, né? E eu tenho uma responsabilidade muito grande com quem eu atendo, com quem eu passo. Quando eu comecei a usar, que eu compartilhei na minha rede social, as pessoas vinham no meu direct e perguntavam, qual óleo que serve para isso? Qual óleo? E aí eu era bem sincero com a pessoa, ainda não tenho segurança para passar óleo para você. Eu estou testando em mim, eu estou usando em mim, mas eu estou estudando ainda, então preciso terminar o curso. Toda uma responsabilidade, ter segurança no que eu vou falar e passar para a pessoa. Mas hoje já está atendendo, né? Já estou atendendo. Que bom, graças a Deus. Quando eu não tenho alguma dúvida, eu consulto os universitários. Eu sou paciente. Eu sou paciente de óleos essenciais. Além de parceiros, um consulta o outro, né? Um consulta o outro. Então é isso aí. Por isso que esse equilíbrio todo. Aproveita e deixa logo o seu Instagram, né? A sua rede social para que a gente... Meu Instagram é João Silva Terapeuta, tudo junto. O meu Instagram, todo dia também eu gosto de... Toda hora eu estou estudando algo para mudar o jeito de me comunicar com a minha audiência. Então, um tempo atrás eu estava me comunicando de um jeito, hoje eu já mudei um pouco. Que a gente vai estudando o algoritmo, vai vendo coisas que a gente pode melhorar. Mas os óleos essenciais são...
eu estudei mais de 70 óleos, tem alguns que são misturas e tem alguns que você pode misturar de acordo com a necessidade do paciente. Então, e cada paciente vai reagir de uma forma. Claro. Talvez, tem gente que isso aqui estimula, tem gente que acalma. Cada um vai reagir de uma forma, eu tenho que conhecer, não posso também colocar todo mundo... Tem que ser uma consulta, tem que ser realmente um momento para... E, Matilde, você trouxe aí os remédios, né, de Bach. Eu quero que você apresente um pouquinho para a gente. Para falar dos florais, eu preciso falar um pouquinho do Dr. Bach. Sim. O Dr. Bach, ele era médico inglês, homeopata, professor universitário em Londres, um pesquisador, bacteriologista... Mas ele, desde muito cedo, ele tinha uma conexão muito forte com a natureza e uma devoção muito grande a Cristo. E no trabalho dele como médico, ele tinha essa inquietação de não conseguir curar as pessoas. Então, as pessoas voltavam com o mesmo problema. E ele também observava que uma mesma patologia em diferentes pessoas, o tratamento não poderia ser o mesmo, porque respondia de forma diferente. Então, ele começou a seguir essa intuição, esse chamado da natureza, e começou a aprofundar os conhecimentos da natureza e buscar um método que fosse simples e que pudesse atender à expectativa de curar as pessoas. Ele foi muito à frente do seu tempo. As descobertas dos florais foi de 1928 até 1936. Então, na época, ele era considerado, né, uma pessoa muito diferente dos demais. Inclusive, ele precisou cancelar o registro no Conselho de Medicina, né, porque ele foi bastante perseguido. Mas ele aí não precisava mais, porque ele só queria tratar com os florais. Sim, já era. E nessa caminhada, ele vendeu tudo em Londres e foi buscar na natureza as respostas. E encontrou. Ele encontrou nas flores silvestres uma energia capaz de trabalhar no plano emocional. Como que ele fez isso? Intuição e experimentação. Sim. Ele começou a experimentar as gotas de orvalho nas manhãs ensolaradas de primavera e viu que aquilo atuava na emoção dele. Aí ele começou a selecionar plantas. Eu estou encurtando a história. Selecionar flores de acordo com as emoções que ele via nos pacientes dele. Então, para usar o floral, precisa também, igual os óleos, de uma consulta. Para fazer um levantamento, uma anamnese do que você precisa, das emoções da pessoa ao longo da vida dela, porque muitos dos nossos nós, né, de hoje, eles estão lá no passado, na infância, na relação com a família. E essas emoções, elas são muito individuais, né? Então, assim, as pessoas chegam para mim, me mandam lá a pergunta, né? O que você me indica para insônia? Eu preciso saber o motivo da insônia. Qual que é a causa da insônia. E diferentes pessoas têm diferentes causas. Claro. E aí são diferentes flores. Por isso que precisa da anamnese. Apesar dela não ter contraindicação, porque ela não tem nenhum princípio químico. É só a energia da flor, através de 2 métodos, o método solar e método de fervura. Porque energia, ela não é matéria, né? Como é que sabe que essa água aqui está energizada? E essa aqui do meu copo não está energizada. Então, a nível de laboratório, existem equipamentos que eles fazem a leitura vibracional. Então, sabe que aqui é uma água vibracional, que está com uma vibração. Mas não tem nenhuma possibilidade de ter um elemento químico. Entendi. É energia. Essa energia vai atuar no equilíbrio da energia da pessoa. Então, são gotas sublinguais. A gente fala sublingual porque a gente é enfermeiro, né? Mas gotas na boca, que a mucosa bucal, ela vai levar para a corrente circulatória, para aquele campo energético, né? E vai ser absorvida. Num primeiro plano, a atuação dela é nas emoções. E num segundo plano, no plano celular, ela chega a nível celular. Então, se eu tenho um padrão de uma emoção de muita raiva, eu posso desenvolver aí uma gastrite, né? E essa gastrite, ela só vai
ela só vai ser melhorada se eu tratar a raiva. Sim. Porque se eu ficar tratando com medicamentos alopáticos, o meu caso, quando eu falei da asma, né? Sim. Eu fiquei uma vida inteira tomando remédio, tomando corticoide, bombinhas, e a asma ia e vinha, né? A partir do momento que eu tratei as emoções que estavam por trás, né? Que era tristezas acumuladas, curou. E eu tive a prova de que estou realmente curada, né, já há bastante tempo, porque eu evitava ir para climas frios, né, porque eu sou de clima frio. Mas esse ano eu fui em julho e deu tudo certo. Para Porto Alegre, quase morri congelada, mas não tive asma. Que bom. Não tive asmas, alergias, nada. Então, a partir dessas experiências, o Tobá chegou a 38 flores, cada uma tratando uma emoção diferente, e no final da vida dele, ele completou um buquê que se chama Rescue Remedy, que é um floral para situações emergenciais, que aí já é o 39. Situações emergenciais, aquela ansiedade que você tem antes de um evento. Sim. Né? Você vai fazer um evento, aquela ansiedadezinha antes do evento, isso aqui dá uma equilibrada na emoção, né? Na faculdade era muito comum os alunos irem defender TCC e tomar, né? E tomando o Rescue. Para notícia, você recebeu uma notícia ruim, né? E deu aquela desequilibrada, um pré-operatório, um acidente, para qualquer situação que gere estresse, que gere ansiedade. Então, é um buquê, ele é o único que tem 5 flores no mesmo frasco. Os outros são todos individuais. E a gente sabe que é florais de Bach, porque ele tem um selinho aqui, florais de Bach originais, que é o que veio lá da Inglaterra. E aqui eu trouxe mais um, que é o White Chestnut, que é o excesso de pensamentos, isso que você falou, chega de noite a cabeça está fervilhando, né? E aí os dois juntos formam o Rescue Night, que ajuda a desacelerar a mente e ter um sono mais reparador. Que legal. Quanta boa informação. Rede social. Então, eu sou pobrinha de rede social, porque na minha geração, né, a gente tem mais dificuldade. Isso. Mas é o @Matilde Baracate Florais de Bach. Que massa. Mas tá meio devagar, porque eu tenho dificuldade mesmo. Então, agora eu estou indo no embalo do professor João. Um casamento muito bom, vai dar muito certo. Já deu certo. O João vai me carregar nessa área. Nesse caminho de redes sociais. Gente, a gente poderia ficar aqui a manhã inteira conversando sobre essa temática. É um prazer enorme ter conhecido vocês. Muito obrigada o quanto vocês contribuíram para nós aqui no programa. Nas informações, a questão da aromaterapia, dos tratamentos alternativos e a disposição de vocês estarem aqui em pleno sábado, pela manhã, conversando. Muito obrigada por essa grande oportunidade. João, se tiver mais alguma consideração final para deixar, eu deixo à vontade. Infelizmente, a gente trabalha com o tempo, né? E o tempo, ele passa, ele acaba, né? Rapidinho. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui no seu canal, contribuir, né, com um pouco do conhecimento que a gente sabe. E aqui a gente deu só um gostinho para os seguidores poderem acompanhar, né, o nosso canal quando ele for aberto. E também nos nossos perfis, que a gente fala um pouco mais. E vai falando aí sobre esse universo. E o autocuidado é algo que é uma bandeira que eu gosto muito de levantar. Porque independente se você tem recurso ou não, por exemplo, para adquirir um óleo essencial, você fazer um exercício de respiração não vai custar nada. Só o seu tempo e o seu investimento em aprender. Então, você parar, por exemplo, para respirar, como foi falado aqui na palestra, né? Você já está fazendo o seu autocuidado. Você parar para tomar a ingesta hídrica adequada, para fazer o seu exercício físico. Se você puder investir no óleo essencial, nos florais. É muito barato. Muito barato também. E a gente tem também óleos essenciais mais acessíveis. Mas é isso, essa bandeira que eu gosto de levantar sempre, o autocuidado. O autocuidado, isso aí. Eu caminho nessa mesma linha. No meu Instagram, você pode, né, aqui falando com o público, né? Você pode encontrar dicas de respiração diafragmática, de meditação, dicas de alimentação, que também é muito importante.
a importância da atividade física, né, principalmente a musculação. Sim. E tem vários vídeos que falam dos florais especificamente. Isso. Né? Então, você pode entrar lá e eu deixo, o meu recado é, não sofra sozinho, busque ajuda. Essa mensagem foi dita muito ontem. Eu acho que no fim de tudo a gente precisa dizer, não fique só. Não fique só. Busque ajuda, queira. E a gente sempre tem um espaço para atendimento solidário, né, para a pessoa que está com dificuldade financeira. Eu nunca deixo de atender. Legal. E esse espaço solidário também me dá muita satisfação, muita alegria, né, para poder ajudar uma pessoa. E as pessoas começam a ver que realmente fazer um frasco de floral é uma coisa barata e que vai durar o mês todo. Um frasco de 30 ml dá para 20 dias, de 20 a 30 dias. Sim. E você tem aí um tratamento natural e eficaz. Aí eu só queria completar assim, apesar dele não ter química, de não ter efeitos colaterais nem contraindicações, ele precisa de uma anamnese emocional, porque a gente está mexendo com a estrutura emocional da pessoa. Energia, né? Se as combinações de flores, né, não forem de acordo com a necessidade, eu posso deixar a pessoa numa situação de desconforto. Sim. Né? E o desconforto, às vezes, até um pouco de desconforto é necessário, mas tem que ter acompanhamento. Claro, com certeza. É como descascar uma cebola. A gente vai tratando a emoção que está mais em evidência. À medida que sai aquela camada, aparece uma outra emoção que estava escondida. Os nossos mecanismos de defesa. Que a gente precisa, mas também a gente precisa conhecer. Isso. Né? Conhecer e aquilo que está exacerbado tratar. Com certeza. Gente, e obrigada, muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Uma satisfação. Gente, muito obrigada por essa entrevista, por esse momento. E eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados, porque a gente ainda tem novas entrevistas com esse mesmo tema.